Inicialmente, quero desejar boa tarde a todos e todas que estão presentes aqui, são bem-vindos a mais esse espaço, né, acadêmico, né, encontro e diálogo da história da educação. Esse é o segundo diálogo com História da Educação em Alagoas, né, que faz parte do nosso grupo de pesquisa de História da Educação, Literatura e Cultura, vinculado à CNPq, à Universidade Federal de Alagoas, e esses encontros estão acontecendo quinzenalmente, né, e hoje o nosso convidado é o professor mestre Carlos Tibúrcio de Araújo Abreu, né, que vai trazer a temática a instrução pública em Alagoas na passagem do Império para a República de 1878 a 1892. O professor Carlos, ele é licenciado pela Universidade Federal de Alagoas, em Geografia e em Pedagogia, especialista em Gestão Escolar, na UFAL, mestre em Educação pela UNIT Sergipe, atuando principalmente na área da educação, é professor da rede pública de ensino, desenvolvendo trabalhos de pesquisa com alunos de ensino fundamental e médio, experiência como coordenador pedagógico, né, gestor de escola pública da educação básica e diretor pedagógico na rede municipal de educação no município de Atalaia, Alagoas. Foi diretor escolar e gerente da unidade na rede SESI e SENAI, em Alagoas, atuando com ensino fundamental, médio e profissionalizante, e consultoria em projetos educacionais da rede. Atualmente é professor nas redes municipais de Rio Largo, Alagoas, e técnico pedagógico do ensino fundamental anos iniciais, na Secretaria Municipal de Educação de Atalaia, Alagoas. Então, professor Carlos, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado pelo convite, ter aceitado o convite, e a fala agora é sua. Boa tarde, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo fazer a apresentação aqui, senão eu vou enviar para você, Wander. Deixa eu te liberar aqui, viu? Para você compartilhar. Quanto tempo eu tenho para fazer a apresentação? Só para me organizar aqui, para não... Professor, em torno de uma hora e meia. Acredito que dá tempo. Pronto, Ivanildo? Pronto, já está liberado. Está aparecendo aí para vocês? Sim, sim. Tá sim, professor. Bem, pessoal, primeiramente queria agradecer o convite do Ivanildo, em nome do professor Dr. Cristiano Ferronato, que foi meu orientador lá na UNIT de Sergipe. Minha pesquisa, né, que resultou na dissertação que eu defendi agora, no mês de abril, ela tem como título a Instrução Pública em Alagoas, na passagem do Império para a República entre os anos de 1878 e 1892. Antes de a gente começar a pesquisa, eu sempre gosto de falar como eu ingressei no mestrado, que foi bem complicado, né, esse meu ingresso, porque eu entrei na turma da pandemia. Eu entrei no mês de agosto, né, de 2020. Inicialmente eu ia fazer um semestre de forma remota por conta do distanciamento físico e acabei fazendo 3 semestres de maneira remota. O meu ingresso no mestrado ele se deveu a um problema de saúde que eu tive, então foi uma forma de ocupar o meu tempo ocioso, né? Eu tive câncer de tireoide, então fiquei afastado quase 2 anos do trabalho, e aí eu optei por entrar no mestrado, até para ocupar o meu tempo, né? Eu não vou ficar em casa sem fazer nada, então fiquei com restrições na fala, né, por conta da cirurgia, então o meu ingresso no mestrado, ele foi... Esse meu retorno para a universidade, ele se decorreu desse problema de saúde que eu tive. Cristiano, eu conheci por acaso,
mas a gente, numa conversa, eu tive com ele por telefone, eu disse, não, é o Cristiano que vai ser meu orientador. Então, ele tem como objeto de pesquisa a educação no século XIX, e era justamente aquilo que eu queria pesquisar. Então, foi a partir daí que eu cheguei ao tema. Só que quando eu conversei com o Cristiano, eu disse, olha, eu quero pesquisar alguma coisa sobre a educação de Alagoas. E aí, fazendo algumas leituras, a gente chegou até o tema, né? E aí a gente vai, daqui a pouco eu vou falar a questão do marco temporal, do objeto, né? Inicialmente, a pesquisa, quando a gente começa a fazer, a gente pensa em estudar tudo e depois a gente precisa reduzir o marco temporal, porque a gente vê que 2 anos é muito pouco tempo para a gente desenvolver uma pesquisa, principalmente num contexto de pandemia. A pesquisa ela teve início em 2020, no segundo semestre. Então, uma dificuldade que eu tive no início foi a clareza do objeto. Inicialmente, a gente pensou em pesquisar somente sobre o decreto número 12, de 1892, mas depois a gente começou a debater sobre isso e a gente viu que não adiantava falar só sobre o decreto, a gente precisava falar sobre o que levou à publicação do decreto. Então, foi aí que a gente chegou no marco temporal, entre 1878 e 1892. Então, o problema da pesquisa foi como se deu a instrução pública em Alagoas entre os anos de 1878 e 1892. O objetivo geral, compreender a instrução pública em Alagoas entre esse período, né, 1878 e 1892, e são as décadas derradeiras do Império e os primeiros anos da República Brasileira. Como objetivos específicos, nós buscamos analisar as reformas educacionais de Leôncio de Carvalho, Benjamin Constant, a Constituição de 1891, a primeira do período republicano, e os impactos que essas legislações elas tiveram para a instrução pública alagoana nesse período. Como objetivos específicos também, conhecer o contexto político e econômico do Brasil e de Alagoas, nesse período, que resultaram na publicação do decreto número 12, que foi publicado no dia 9 de dezembro de 1892. E também analisar os indicadores educacionais, matrícula, evasão, analfabetismo e as condições de trabalho docente no estado de Alagoas, né, entre 1878 e 1892. O objeto, a Instrução Pública Alagoana, 1878 e 1892, e o marco temporal. Por que esse marco temporal? 1878, que é o marco inicial da pesquisa, foi quando ocorreu a publicação do decreto 7.031, que foi o primeiro da reforma Leôncio de Carvalho. Esse foi uma legislação que valeu em todo o território nacional. E 1892, que foi o marco final, que foi o ano de publicação do decreto número 12, a nível estadual. Foi a primeira grande reforma educacional que teve em Alagoas e foi a primeira do período republicano. Então, a gente utilizou esse marco temporal. A pesquisa, ela foi uma pesquisa qualitativa, histórico-documental. Essa pesquisa ela se situa no campo de História da Educação. A linha de pesquisa Educação e Formação Docente, do Programa de Pós-Graduação da UNIT Sergipe. E por que nós escolhemos uma pesquisa histórico-documental? Legoff, ele foi importantíssimo para a pesquisa, porque a gente precisava discutir o conceito de documento. Então, quais documentos, quais fontes a gente utilizava? Então, a pesquisa histórico-documental, ela foi importantíssima para a gente poder analisar essas fontes, fazer uma apreciação mais apurada, até porque nós tínhamos muita dificuldade de ter acesso às fontes. A gente estava com o Instituto Histórico Geográfico fechado, o arquivo público fechado, então boa parte das pesquisas
dos documentos que foram utilizados como fontes, nós encontramos na internet ou através de terceiros, né, alguns livros, algumas coisas eu consegui pegar na internet. A biblioteca da UFAL também estava fechada nesse período, então a gente precisava fazer essa análise. E muita coisa que está na internet são documentos oficiais, e a gente sabe que documentos oficiais, eles são escritos, boa parte deles, por agentes públicos, né? Então, principalmente naquela época. Então, quando a gente fazia o cruzamento de dados, a gente observava, por exemplo, que um discurso do Gabino Besouro, que foi governador na época, ele enaltecia o aumento do número de matrículas. Mas aí, quando a gente ia pesquisar em outra fonte, a gente via que aquele aumento, ele de fato não acontecia. Então, a gente precisava fazer esse cruzamento de fontes e a gente precisava tratar essas fontes de uma maneira mais apurada. Então, a pesquisa histórico-documental, a gente utilizou uma variedade de fontes, né? E eu acho muito interessante essa citação aqui, que textos oficiais, programáticos, discursos ministeriais, leis, ordens, né? Então, foram utilizados como fontes, só que a gente precisava comparar, discutir e dialogar com essas fontes de pesquisa, e não de maneira linear, porque o marco temporal da pesquisa, por exemplo, é 1892, mas aí a gente não conseguia encontrar dados educacionais de Alagoas do ano de 1892, que é o marco temporal da pesquisa, mas a gente achava de 1894. Então, a gente não foi importante essa compreensão, porque a gente conseguiu fazer uma pesquisa não de uma maneira linear, até porque a história não é linear. A gente também, é importante recordar, né, que existem vários tipos de fontes, mas a gente só pode considerar essa fonte como documento quando a gente o trata de forma crítica, né, desnudando as influências por trás dela. Isso aí é uma citação do Legoff. E por que isso é importante para a pesquisa? Porque nas fontes utilizadas, a gente precisou considerar que os dados contidos nos relatórios, principalmente nos discursos do Gabino Besouro, a gente observava que é uma linguagem oficial escrita por funcionários do Estado naquela época, ou por políticos, e a gente precisava ter essa compreensão, né, de que essas fontes, elas precisavam ser comparadas e para que a gente pudesse torná-la, de fato, um documento. Então, como eu falei, é uma pesquisa qualitativa, histórico-documental. A gente utilizou como principais fontes o decreto número 12, os relatórios de presidente de província de Alagoas, relatórios de diretores de instrução pública também do estado de Alagoas, os relatórios do Ministério do Império, livros e documentos de história de Alagoas e de história da educação de Alagoas, livros e documentos sobre a história da educação do Brasil, pesquisas relacionadas à temática da instrução pública alagoana nesse período, dentro do marco temporal. A gente também utilizou as legislações educacionais do período, como a reforma Leôncio de Carvalho, Benjamin Constant, certo? Nós também consultamos os repositórios da UFAL, da UFPB, da Federal Fluminense, entre outros, e aí nós destacamos essas pesquisas aqui, que foi a do Ivanildo, né, sobre a instrução pública, a instrução secundária nas Alagoas, as aulas avulsas e o Liceu Provincial, entre 1784 e 1892, a do Ferronato, né, Cristiano Ferronato, que ele tratou sobre as aulas avulsas no Liceu da Paraíba, a Mônica Luiz Santos, que abordou sobre a escolarização de negros, as particularidades históricas de Alagoas entre 1840 e 1890, foi uma dissertação de mestrado, e da Andresa Maiara Lins de Oliveira, Ler e Escrever na província de Alagoas, uma análise social sobre a instrução pública alagoana, também uma dissertação que contribuiu para a nossa pesquisa.
No Google Acadêmico, a gente também pesquisou pelos escritores de instrução pública em Alagoas, instrução pública no Império, Leôncio de Carvalho, Benjamin Constant, as reformas educacionais no Império e Alagoas no final do Império. E aí, como periódicos, eu coloquei aqui vários, já não vou ler todos, mas os periódicos também, eles contribuíram para a pesquisa, então é importante também a gente ter esse acesso. Hoje a internet, ela facilita essa comunicação, então aqui de casa, sem poder sair por conta do distanciamento físico, mas eu tinha acesso a esses periódicos. Como fontes secundárias, Craveiro Costa e Abelardo Duarte, e as contribuições de Peter Burke e Jacques Legoff. O referencial metodológico foi a História Cultural, com destaque para Peter Burke, 2005, e Legoff, 1992. As seções da dissertação. Na introdução, a gente optou por colocar títulos de livros do Ledo Ivo, até porque é um trabalho que fala da educação de Alagoas. Então, na introdução, Alagoas Australis é um título de Ledo Ivo também. Então, a gente contextualizou o pesquisador, o objeto no tempo e no espaço alagoano. A Ética da Aventura, que é outro livro do Ledo Ivo. Aí a gente abordou a metodologia, o referencial e o problema, e linguagem, que também é um livro do Ledo Ivo, a gente abordou as fontes, as análises e as seções. No segundo capítulo, a gente falou sobre as legislações nacionais e a instrução pública em Alagoas, nesse período de 1878 a 1892, abordando a reforma Leôncio de Carvalho, Benjamin Constant, a educação na Constituição de 1891 e a instrução pública em Alagoas nesse período. Na terceira sessão, a gente abordou, foi bem interessante, né, porque a gente contextualiza Alagoas como a terra dos caetés, e chegando no marco temporal final da pesquisa, a gente quis fazer uma ligação, né, com essa questão dos caetés. Então, a gente colocou como título 1892, uma reforma republicana na terra dos caetés marechais. E aí a gente aborda Gabino Besouro, que foi governador no período da publicação do decreto número 12, o ensino primário e secundário, a formação de professores, os profissionais administrativos nas escolas e os exames de admissão, tudo isso dentro do decreto número 12. Considerações finais, referências e anexos. Então, na introdução, contextualizando Alagoas no tempo e no espaço, a gente aborda, como falei, né, Alagoas, ela teve uma colonização europeia. Alagoas é conhecida como a terra dos índios caetés. Foi parte do território pernambucano até o ano de 1817 e caracterizado pela monocultura canavieira, o latifúndio, algo que permanece até hoje, né, com pouca mudança. Então, enquanto parte de Pernambuco, Alagoas tinha pouca atenção, né, da província de Pernambuco, e a nossa emancipação, que é um fator importante, a gente, apesar de ter ocorrido em 1817, mas ele acabou influenciando muitas ações posteriores. A emancipação política de Alagoas, ela ocorreu por conta do não envolvimento da elite alagoana na Revolução Pernambucana. Então, a elite alagoana da época, ela queria um pouco mais de atenção do governo central, e ela não se envolveu, né, na Revolução Pernambucana, ganhando como premiação, digamos assim, a sua emancipação. Então, até 1817, a educação em Alagoas ela acontecia nos principais conventos de Penedo, Porto Calvo e Alagoas, atual cidade de Marechal Deodoro. A gente tem registros do Colégio Jesuítico na Fazenda Urubu Mirim, atual município de Porto Real do Colégio, e
um dado importante é que quase não existiam pessoas com formação para ocupar cargos públicos básicos. Então, os filhos da elite alagoana da época iam estudar fora, e quando voltavam, mesmo com uma instrução básica, eles acabavam ocupando esses cargos, até por falta de pessoas que soubessem, no mínimo, ler e escrever. Então, após a emancipação, continuou essa estagnação nas primeiras décadas, até por falta de professores para dar aula. Então, Alagoas tinha essa carência de professores. Houve um aumento, né, no número de vagas no ensino secundário, só que era destinado para as elites, principalmente a elite canavieira alagoana, e as aulas avulsas também permaneciam ocorrendo nas principais vilas e povoações. E as vagas, elas eram ocupadas majoritariamente por homens brancos e livres. Após 1817, a gente consegue identificar como fatos importantes, que também acabaram influenciando na nossa pesquisa, né, na instrução pública entre 1878 e 1892, a transferência da capital para Maceió, por conta do crescimento da venda do açúcar, né, através do Porto de Jaraguá, o surgimento das primeiras fábricas de tecido, e a nossa economia ela continuava baseada no latifúndio, na monocultura da cana-de-açúcar e no trabalho escravo. Então, na pesquisa, a gente também aborda, dentro do marco temporal, o pouco acesso das camadas mais populares, em especial dos negros, à instrução pública. A gente tem como marco também, antes de 1878, o funcionamento do liceu, que o início foi em 1859, e um dado importante, só para contextualizar, antes do início do marco temporal da pesquisa, é que, segundo Costa, em 1870, existiam 164 escolas primárias em Alagoas, totalizando 5.234 matrículas, sendo que, nesse período, a população em idade escolar era de 50 mil, ou seja, pouco mais de 5% da população em idade escolar ela estava matriculada. Então, vocês imaginam a quantidade de pessoas não letradas, analfabetas, que existiam em Alagoas nesse período. Então, quando a gente vai fazer uma análise histórica, Alagoas, desde o século XIX, tem esse déficit, né, esse débito com a população mais pobre de acesso à educação. A partir de 1870, no contexto brasileiro, você tem a proibição do tráfico de escravos, o positivismo, né, que ele passa a influenciar intelectuais como Joaquim Nabuco, Tavares Bastos, que é alagoano, Tobias Barreto, Benjamin Constant. Nós temos um maior destaque para as ideias republicanas. Foi nesse período que a elite cafeira, lá em São Paulo, ela começa a difundir as ideias positivistas no Brasil, e a educação ela passa a ser vista por essa elite, vale destacar, que não era na pesquisa a gente não conseguiu identificar isso como sendo algo de consenso entre toda a população, até porque a gente não pode esquecer que a elite intelectual brasileira, boa parte dela era a elite econômica brasileira. Então, a educação ela era vista como uma propulsora do progresso, como eles usavam como exemplo os Estados Unidos, né, que há pouco tempo tinham se tornado independentes da Inglaterra, e a Revolução Industrial também, que ela se propagava pela Europa. Nós temos, a nível aí a gente começa, de fato, a pesquisa, né, dentro do marco temporal. Então, a gente chega a 1878, só um parêntese, foi importante a gente contextualizar de uma maneira bem sucinta Alagoas, o Brasil, para poder chegar no marco inicial da pesquisa, que é a reforma Benjamin Constant. A gente acreditou que essa contextualização ela dá um pouco mais de entendimento para o leitor sobre a temática. Então, Benjamin Constant, ele publicou 2 decretos, o primeiro em 1878, voltado para a educação de adultos,
Ele trazia ideias inovadoras, como aulas noturnas, né, por exemplo. E, em 1879, quando ele propôs ações aí para os mais jovens, né, foi quando ele defendia o jardim de infância, a obrigatoriedade de frequência escolar, punição para os pais que não mantivessem a frequência dos filhos, né, entre outros. Nesse período em Alagoas, a gente encontra registros de aulas noturnas em fábricas de tecido, só que pelo que a gente encontrou, essa iniciativa ela era das empresas, não era do poder público. Haviam poucas iniciativas para o aumento do número de matrículas em Alagoas, e o currículo das escolas ele tinha forte influência cristã, principalmente do catolicismo. Então, foi algo também que a gente percebeu. No regime republicano, a gente tem o Benjamin Constant, que ele foi uma grande influência entre os militares. Ele influenciou vários militares que ascenderam ao poder com a chegada da República. E o Benjamin Constant, entre 1889 e 1890, ele publica 17 decretos. Então, eu li num artigo, né, eu não lembro quem foi o autor, mas ele dizia que a reforma do Benjamin Constant ela foi meio que a conta-gotas, né, porque foram 17 decretos. Ele deixava o ensino primário sob responsabilidade dos estados, dividiu o ensino em primeiro e segundo graus, e aí, diferente do período imperial, em que o currículo ele era muito influenciado pelo cristianismo, ele propunha um currículo positivista e o pedagógico. Aí vem a Constituição, no ano seguinte, né, então, pouco tempo depois da reforma de Benjamin Constant, nós temos a Constituição. E a Constituição de 1891, que foi a primeira do regime republicano, ela dizia que o governo federal ele ia legislar sobre o ensino secundário superior e os estados e municípios sobre o ensino primário. Então, era isso que a Constituição ela definia. Nesse período republicano, nós temos em Alagoas uma série de presidentes nesses primeiros anos. A política econômica era desenvolvimentista, e a gente consegue identificar o investimento estrangeiro em fábricas, ferrovias. Só para contextualizar, eu sou de Atalaia, e a primeira usina de açúcar de Alagoas, ela foi fundada em Atalaia por um francês, né, pelo Barão Félix. Então, era um grupo econômico francês que instalou em Alagoas a primeira usina do estado, né, uma das primeiras do país. E aí, em 1892, a gente tem a chegada do Gabino Besouro ao poder. Então, o Gabino Besouro, ele publica esse decreto em 9 de dezembro, de uma maneira bem sucinta. Depois a gente vai abordar esse decreto de maneira mais aprofundada, mas foi a primeira grande reforma da educação de Alagoas. Ela teve influência na reforma de Benjamin Constant e na Constituição do ano anterior, de 1891. Ela tinha como proposta um currículo positivista, mas, assim, apesar dessa influência da reforma de Benjamin Constant e da Constituição de 1891, ela tinha algumas inovações para a realidade alagoana do período, né? Apesar dela propor algumas iniciativas que já eram executadas em outros estados, em outros locais, no Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, mas para a realidade de Alagoas aquilo era novo. Ela trazia um capítulo específico para o liceu, e no ensino secundário, uma coisa interessante é que ela, de uma maneira indireta, ela tinha como proposta uma formação qualificada para as indústrias através do curso comercial, né, que também foi uma inovação trazida pelo decreto número 12. Na instrução pública alagoana, nesse contexto político do final do Império e o início da República, a gente destaca 3 militares que foram importantes: Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e o Gabino Besouro. Os 2 primeiros foram presidentes do país, e o Gabino Besouro, além de governador do estado de Alagoas, ele também foi governador do Piauí. Ele também participou
ele foi deputado constituinte da Constituição de 1891. Então, são 3 personagens que, na pesquisa, eles são muito destacados. Sobre Deodoro da Fonseca, a gente conseguiu alguns dados interessantes, né? Ele foi o primeiro presidente. A gente consegue identificar que o Deodoro, ele não era um defensor, digamos assim, do regime republicano, mas ele foi levado pelas circunstâncias a aderir ao republicanismo. E em Alagoas, o Deodoro, ele, até uma citação que nós temos, é que foi um dos primeiros casos de nepotismo da República, porque ele nomeou o irmão, né, o Pedro Paulino, para governador, e o primo, o Francisco Mendes da Fonseca, para a Companhia de Trilhos Urbanos. Então, é interessante porque a mudança de regime a defesa era acabar com os privilégios da monarquia, né? Só que, na verdade, esses privilégios eles acabaram mudando de figura, né? Agora eram os parentes dos militares que eram beneficiados. Deodoro, ele enfrentou uma série de crises políticas até romper com Floriano, e aí Floriano Peixoto assume em seguida, né, o segundo presidente, e essa situação eu acho muito importante para a gente poder contextualizar. Ao chegar no poder, em 23 de novembro de 1891, Floriano já teria apresentado as seguintes tendências políticas e ideológicas: o republicanismo, o desejo de derrubar o império e sua elite retrógrada, o progressismo, ou a preocupação em modernizar o Brasil, e o fortalecimento do poder público e a modernização da organização militar. Então, isso foi importante na pesquisa. A gente destaca um pouco mais nessa ordem Deodoro, Floriano e o Gabino Besouro. Por que o Floriano ele foi um pouco mais destacado? Floriano, ele foi o padrinho político do Gabino Besouro. Foi através dele que o Gabino Besouro ele chega ao governo de Alagoas em 1892, certo? E nos primeiros anos do Gabino Besouro, a gente percebe um alinhamento total a essa política do Floriano Peixoto. Então, Gabino Besouro, ele é natural de Penedo, vem de uma família de poucos recursos, apesar de que a gente conseguiu identificar, não conseguimos ter clareza se era parente, mas a gente consegue ver algumas pessoas com esse sobrenome Besouro, ocupando alguns cargos importantes no estado de Alagoas, mas a gente não conseguiu nenhuma evidência de que de fato eram parentes do Gabino Besouro, mas o que a gente identificou é que ele vinha de uma família de poucos recursos. Aos 14 anos, ele se alistou ao exército, ele combate na Guerra do Paraguai, matricula-se na escola militar em 1871, e ele foi expulso da escola militar. Né? Ele foi considerado indisciplinado. Então, ele vai para o Rio Grande do Sul. Em 1881, ele conclui o curso de engenharia militar, começa a trabalhar dentro da escola militar, lá no Rio Grande do Sul, fica ocupando alguns cargos, e aí chega o Império, e ele é convidado para vir para o Rio de Janeiro, começa a ocupar alguns cargos dentro da estrutura do governo central, e aí em 1890 ele é nomeado governador do Piauí. Em 1891, no ano seguinte, ele se torna deputado por Alagoas, ele participa da elaboração da Constituição de 1891, e ele chega ao cargo de governador de Alagoas entre 1892 e 1894. Ele apoia Deodoro no início, depois ele rompe com Deodoro e passa a fazer parte do grupo político de Floriano Peixoto. Só uma coisa interessante sobre Gabino Besouro: ele era tão defensor do regime republicano, ou até mais do que o Floriano Peixoto. Só que o vice do Gabino Besouro era o Barão de Traipu. Então, ele, mesmo no período republicano, ele continuava usando o título de barão.
Então, é até uma certa contradição, né? Porque ele defendia o republicanismo, o fim dos privilégios da elite do império, mas teve como vice uma figura importante e oriunda do império, né? Que era o Barão do Traipu. Então, no governo dele, aí por isso que a gente precisou abordar também a questão a nível nacional, do Floriano Peixoto. O Gabino Besouro, ele tinha uma política alinhada com o governo federal, trazer indústrias, ampliação da rede ferroviária. Foi no governo do Gabino Besouro que houve a ligação ferroviária entre Alagoas e Pernambuco. Até então, a rede ferroviária de Alagoas ela não se conectava com a de Pernambuco. A gente consegue identificar, por exemplo, o surgimento de outras usinas de açúcar, né? Pelo menos 3 usinas, grandes usinas, foram construídas em Alagoas durante o governo de Gabino Besouro, fábricas têxteis também. Houve uma estruturação do Estado para o regime republicano, foi ele quem criou a Junta Comercial, o Tribunal de Justiça, ele que nomeou os primeiros desembargadores, só que ele tinha um perfil autoritário. Um exemplo disso foi a cidade de Água Branca, e ele transferiu a sede da cidade para um povoado, porque ele tinha alguns adversários políticos lá. Então, ele tinha esse perfil muito autoritário. Ele tinha também um perfil de perseguir os adversários políticos, né? E ele era a favor de acabar com todos os privilégios que fossem oriundos da monarquia, apesar do vice dele ser o Barão de Traipu. Então, ele deixa o governo, depois de ele perder o apoio de Floriano, e enfrentar uma série de crises. Então, Floriano Peixoto, ele abandona o Gabino Besouro, em 1894, depois disso ele sai do Estado, ele ainda tentou, né, no século seguinte, né, no século XX, ele tenta voltar ao cargo de governador, mas ele perde a eleição, né, mas o Gabino Besouro, ele foi essa figura importante para a instrução pública, porque foi no governo dele que foi publicada a primeira grande reforma do período republicano. E aí, só para contextualizar, nós temos só essa tabela aqui do Craveiro Costa, que é a quantidade de escolas e de alunos em Alagoas no ano de 1888. Então, nós tínhamos, em 1888, 8.850 alunos matriculados em 216 escolas, sendo que a gente não conseguiu dados da população em 1888, mas a gente conseguiu, o mais próximo foi de 1890. Então, em 1890, Alagoas tinha 511.440 habitantes. Então, só para vocês observarem, às vezes a gente achava dados de matrícula, mas a gente não tinha como comparar com o tamanho da população, porque a gente não encontrou dados da população naquele ano. Então, a gente tinha que utilizar dos dados mais próximos. Então, esse é um caso, né? A gente encontrou número de matrículas, número de escolas, mas não encontramos a quantidade de tamanho da população nesse ano, de 1888. A gente procurou o mais próximo, que foi de 1890. Então, aí vocês conseguem observar como a quantidade de alunos no estado de Alagoas era muito pequena em relação ao tamanho da população. Então, sobre o decreto número 12, ele dizia que o ensino primário, o primeiro capítulo dele, né, o ensino primário era a responsabilidade dos municípios e que o Estado ele ia legislar sobre o ensino secundário, né? Então, ele afirmava que a única responsabilidade do Estado com o ensino primário seriam nas escolas modelo, que seriam anexos ao curso normal, que eram nessas escolas modelo que os normalistas eles iriam ter as aulas práticas. Sobre a publicação do decreto, apesar dele a gente poder considerá-lo como a primeira grande reforma, a gente também não encontrou dados do ano de 1892. A gente encontrou de 1894. Então,
em 1894, a gente tem essa quantidade de escolas nos municípios menos populosos de Alagoas. Então, Água Branca, 5 escolas, Água Branca, Piranhas e Porto Real do Colégio. A gente não encontrou registros de matrículas de escolas em Belo Monte e Piaçabuçu. Por que isso é importante na pesquisa? Porque a gente observa que em 1891, Água Branca tinha 2, Piranhas tinha 3 e Porto Real tinha 1. Então, elas cresceram. Mas, em compensação, Belo Monte e Piaçabuçu, elas deixaram de ter escolas. Por quê? Porque o decreto, ele dava aos municípios, a responsabilidade de legislar sobre o ensino primário. Então, a gente observa nos dados que o decreto, ele acabou concentrando as vagas, as escolas de ensino primário nos municípios mais populosos e também em Maceió, a capital. Então, você percebe, por exemplo, que em alguns municípios, aqui são os mais populosos da época, Viçosa aumenta de 3 para 5, né? A gente consegue observar também que alguns municípios, como é o caso de... Desculpa aqui, tomar um pouco de água. Murici, Porto Calvo e União, eles crescem também uma escola, mas a gente observa também que Maceió, ela praticamente dobra a quantidade de escolas. Por quê? Porque o município de Maceió, por ser um pouco mais rico, ele teve essa condição de custear o ensino primário. Já o secundário, só para finalizar essa parte do ensino primário, então, houve um aumento, né, dos professores primários em Maceió. Em 1894, a gente encontra o registro de 16 professores primários nas escolas urbanas, 18 nas suburbanas e 17 professoras adidas. Professoras adidas são professoras sem formação, o que também leva a compreensão de que havia falta de professores e aí esse cargo de professor ele era ocupado por pessoas sem formação. O decreto número 12, ele acabou trazendo algumas possibilidades de contratação de professor sem formação. Ele exigia o curso de magistério para você lecionar, é o curso normal, mas na ausência de professores, o governo ele poderia fazer a nomeação. Então, o decreto ele acabava por legalizar aquilo que já acontecia na prática, que era a interferência política na educação. Então, a gente fazendo uma contextualização com os dias de hoje, isso é muito comum no interior, sobre o argumento de que não tem professor, aí tem toda aquela interferência política na nomeação de professores, né? Então, Maceió tinha 51 professores primários, né? Olha a quantidade bem superior à de outros municípios populosos, como a gente observou. Então, os dados sobre a quantidade de professores primários apresentados nessa parte do trabalho, ou seja, em 1894, foram coletados 2 anos depois do decreto número 12, porque a gente não encontrou números de professores ou de matrículas no ano de 1892. Só ressaltando, nós não tivemos acesso ao arquivo público, então, por isso que a gente não conseguiu dados do ano de 1892. Provavelmente, se a pesquisa ela se iniciasse hoje, ela ocorresse hoje, a gente tendo acesso ao arquivo público, possivelmente a gente encontraria esses dados. Então, só ressaltando, a pesquisa ela foi feita num período de pandemia, né, de distanciamento físico, de fechamento de instituições. Então, a gente não tinha que fazer a pesquisa, mas a gente também não tinha acesso a uma quantidade tão grande assim de fontes. O decreto número 12, ele trazia uma tabela de vencimentos dos professores primários, no caso aqueles vinculados ao governo do Estado, né, no caso das escolas modelo, e era interessante porque, à medida que aumentava o grau, esses professores, eles ganhavam mais. Então, assim, à medida que a série ia aumentando, se ele ensinasse uma série maior, ele aumentava o vencimento. Então, a gente também não teve como comparar
por se tratar de valores monetários, a gente não tem como dizer se essa tabela de vencimento, se era pouco, se era grande, se era pequeno para a época. A gente não teve como fazer esse tipo de comparação, certo? Mas o que a gente pode dizer é que possivelmente foi a primeira vez em Alagoas que o Estado ele instituía, via legislação, um piso para os professores. Então, também foi uma inovação que possivelmente o decreto ele trouxe. O curso normal, ele era exigido para lecionar nas escolas modelo, e na ausência de professores com curso normal, seriam admitidos professores sem formação que já tivessem lecionado. Ou seja, o decreto, apesar dele trazer essa exigência do curso normal, mas ele abria esse precedente, né, para a contratação de professores adidas, que no caso são aqueles professores sem formação. Uma inovação também era a questão do limite de 40 alunos por sala, nessas turmas, e um currículo distinto da escola modelo masculino para feminina. Você tinha, por exemplo, corte e costura na escola feminina, né? Então, já era uma disciplina que ela não tinha na escola masculina. Só que o decreto ele não determinava que os municípios eles devessem seguir as mesmas diretrizes estabelecidas para as escolas modelo, que aí eram responsabilidades do Estado. Mas ele dizia que o Estado, né, no caso o liceu, ele funcionava como um local em que essas escolas primárias do município elas tinham que enviar registro de alunos, frequência, né, as atas no final do ano, e também o Estado ele poderia fornecer os programas de ensino para as escolas da rede municipal, das escolas do município, certo? Mas o que é que a gente observou também na pesquisa? É que com o decreto, os municípios mais pobres, possivelmente, eles não tinham recursos para investir na educação. Então, o decreto ele acabou concentrando as escolas primárias naqueles municípios mais populosos, um pouco mais de recurso, né, e principalmente na capital. Outra coisa também do decreto é que ele estabelecia regras de higiene para você poder frequentar a escola. Então, o aluno não poderia ter nenhum tipo de moléstia, o aluno tinha que ter a questão do fardamento. Então, essas regras, por si só, elas acabavam afastando da escola as camadas mais populares, que dificilmente elas teriam condições de cumprir essas regras de higiene, essas regras de material, né, de vestimenta. Então, o próprio decreto, ele acabava segregando as camadas mais populares. O decreto, ele estabelecia que o ensino secundário, ele continuaria sendo ofertado no Liceu Alagoano, em Maceió, e também na cidade de Penedo. Então, eram os únicos locais que a gente encontrava ensino secundário público. Em outros municípios, como é o caso do Pilar, ou até mesmo Maceió, você encontrava, na época, escolas secundárias, mas eram privadas. O que havia de diferente no decreto era a quantidade de cadeiras, né, no caso de disciplinas, entre o Liceu de Maceió e a escola de Penedo, né, possivelmente pela dificuldade de ter alguns professores em Penedo. Então, o ensino secundário teria duração de 3 anos, tanto em Penedo quanto em Maceió, com exceção do curso preparatório no Liceu, que seria ofertado em 5 anos. Essa também foi uma exigência, melhor, foi um atendimento de uma demanda da elite, porque até então, os filhos da elite alagoana, eles iam cursar o curso preparatório em Recife ou Salvador, porque eles não achavam o programa do liceu tão bom assim para preparar para o ensino superior. Então, isso também foi uma demanda, foi uma forma de atender essa demanda da elite. E o artigo 162, ele garantia a gratuidade do ensino secundário nessas localidades, né? Tanto em Penedo quanto em Maceió. Também ele trazia o vencimento dos professores nas duas cidades, né, seria o mesmo vencimento. Ele estabelecia que o ingresso dos professores no liceu em Penedo se daria por meio de concurso,
e ele também estabelecia o rito desse concurso, com as 3 etapas, prova escrita, oral, prática. A idade mínima do professor era de 21 anos, máxima de 45, tinha que ser brasileiro, aí volta novamente aquela questão, né? Não possuir moléstia grave, gagueira ou surdez e comprovar a idoneidade, ele também estabelecia isso. O decreto número 12, ele não destacava a titulação para o ingresso na docência do ensino secundário. Diferente do ensino primário, que ele exigia o curso normal, para o secundário ele não trazia isso de maneira clara. Tanto é que nós vamos encontrar no ensino secundário médicos, advogados, engenheiros lecionando no liceu. Também não encontramos evidências de que mulheres elas tenham lecionado no liceu nesse período, né? O que não foi exclusividade de Alagoas. Quando a gente vai fazer um estudo também na pesquisa do Ferronato, a gente percebeu que na Paraíba também a gente não encontra nesse período evidências de mulheres lecionando no liceu. E outro dado que a gente precisa considerar é a atuação política de muitos professores do liceu. Então, o Manuel Baltazar Diegues Júnior, né, o Manuel Diegues Júnior, ele foi diretor de instrução pública e também, depois ele foi professor do liceu, ele foi deputado, ele não foi um caso isolado. A gente tem, por exemplo, em 1894, ainda durante o governo Gabino Besouro, o Pedro Nolasco Buarque de Guzmão, que ele foi deputado provincial entre 1888 e 1889, depois ele passa a ser diretor do liceu. Então, o cargo do diretor do liceu, pelo que a gente percebe na pesquisa, era um cargo muito importante para a época, né? Então, a gente vai encontrar alguns advogados ou parentes de deputados, ou seja, da elite política da época, vindo a lecionar no liceu. Então, a gente pode compreender que o corpo docente do liceu, como ocorria em outros locais, não era uma exclusividade de Alagoas, era composto por homens considerados intelectuais, de atuação política, o que tinha influência em sua nomeação para o magistério dessa instituição, tá certo? Então, não foi um caso isolado também de Alagoas. Foi importante a gente buscar essa ligação com outros estados para a gente não cometer o equívoco de achar que só em Alagoas ocorria dessa forma, né? Então, no Piauí, na Paraíba, também acontecia de forma semelhante. O decreto número 12, ele dividiu o ensino do liceu em 3, né? Até então era em 2. Você tinha o preparatório, né, para o ingresso no superior, o normal, para a formação de professores primários, e a inovação que o decreto trazia era o curso comercial, que era para a formação em atividades comerciais e também industriais, né? Lembre-se que a política econômica do Gabino Besouro era alinhada à do Floriano Peixoto, que era a questão do desenvolvimentismo e da diversificação econômica, né? Então, ele também estabelecia quais eram as cadeiras para cada curso e para cada ano. Também isso vinha bem destrinchado no decreto. Na cidade de Penedo, você tinha apenas 3 cadeiras, francês, português, aritmética e álgebra, e no liceu, a quantidade de cadeiras ela ia variar de acordo com o curso. Então, no preparatório seriam 10, 13 no normal e 6 no comercial. Também trazia os critérios para que esses alunos eles entrassem no liceu, né? Era no mínimo 12 anos, tinha que comprovar a conclusão no ensino primário e também trazia regras e o período de matrícula. Só uma observação, nos dados que nós coletamos, e alguns a gente já apresentei aqui, nós tínhamos uma quantidade muito pequena de pessoas no ensino primário. Então, automaticamente, o secundário, ele filtrava ainda mais esse acesso dos alagoanos da época a esse nível de ensino, né? Então, para vocês observarem como a educação em Alagoas ela era restrita a uma pequena parcela da nossa população. O decreto ele trazia, por exemplo, regras de comportamento de aluno, professor, a punição, questão de falta, com quantas faltas o aluno ele
seria reprovado, certo? Ele dava ao governador o direito de nomear o diretor do liceu. Em Penedo, uma coisa interessante que nós observamos é que lá quem ia fazer a gestão da escola seria o inspetor, que era também nomeado pelo governador, mas era um cargo sem remuneração. O decreto ele não estabelecia remuneração para o inspetor de Penedo. E este era subordinado ao diretor do liceu, né? Então, o diretor do liceu, como eu já falei, era um cargo de grande influência no Estado, e isso foi ainda mais respaldado no decreto. Então, ele dizia que todas as escolas do Estado tinham que entregar as atas de resultados finais ao diretor do liceu, né? A escola de Penedo, toda a documentação do aluno, a certificação era feita pelo diretor do liceu. Então, o decreto ele concentrou muitos poderes no cargo do diretor do liceu. Ele extinguia o pedagógico, né, que em Alagoas estava funcionando desde o ano anterior, aí era oriundo da Benjamin Constant. O curso normal ele era ampliado para 3 anos, e no curso normal ele trazia a idade mínima de 15 anos para mulheres e 16 para homens, para o ingresso. As aulas práticas do curso normal iriam ocorrer nas escolas modelo, que eram 2 escolas anexas ao liceu, né? Escola modelo masculina e escola modelo feminina. Uma observação também sobre o período do Gabino Besouro é que foi no período do Gabino Besouro que foi retomada a reforma do liceu. Só que essa conclusão da obra do prédio só ocorreu em 1898. A gente também não encontrou evidências ou nenhuma referência a essa demora até a conclusão do prédio do liceu. Possivelmente foi por falta de recursos do Estado, porque no governo do Gabino Besouro, uma série de obras públicas elas foram iniciadas. Então, possivelmente, o Estado ele não conseguiu custear a obra do liceu nesse período. O decreto número 12, ele também destacava a atuação desses profissionais na escola, né, na escola secundária, o diretor, o secretário, oficial, preparador, consultor de gabinete, porteiro, contínuo, né, dizia as atribuições de cada um e os vencimentos. E outra coisa também interessante do decreto é que, apesar dele não estabelecer as normas para as escolas primárias, né, que era a responsabilidade dos municípios, mas alguns municípios que tinham escolas primárias, elas acabavam seguindo essas atribuições desses profissionais administrativos nas escolas, tá certo? Então, supõe-se que essa legislação ela poderia ser utilizada como parâmetro, né, como a gente observou também que em alguns municípios, principalmente aqueles mais populosos, eles acabaram utilizando o decreto número 12 como parâmetro, já que eles tinham que fazer a sua própria legislação sobre o ensino primário. O decreto ele trazia as regras de exame, ele parametrizava a documentação, até o modelo de diploma vinha no decreto, né, tinha lá a forma como o diploma deveria ser expedido, a cerimônia de certificação. Então, assim, eram mais de 50 páginas nesse decreto, e ele normatizava tudo aquilo que até então ocorria em Alagoas de forma isolada. Então, você encontrava algumas legislações que tratavam de currículo, outra legislação que tratava da questão da matrícula, mas um decreto tão aprofundado, né, tão amarrado assim. O primeiro do período republicano foi o decreto número 12, publicado pelo Gabino Besouro. Só uma observação, esse decreto, ele foi, na verdade, uma forma do Estado cumprir o que estava definido na legislação, tá certo? Então, lembre-se, o Gabino Besouro, além de governador, ele era alinhado ao Floriano Peixoto e também ele foi deputado constituinte. Então, ele conhecia a fundo a Constituição, né? Ele tinha sido um dos deputados que a elaborou. Então, entre 1878 e 1892, a gente percebe um crescimento, né, de vagas nas escolas primárias e secundárias,
muito menor do que o aumento da população alagoana do período. Então, a gente não pode dizer que não houve crescimento do número de escolas e do número de vagas em Alagoas, só que era muito inferior o crescimento ao tamanho da população, né? Não era proporcional. As escolas públicas, elas funcionavam, na grande maioria, em prédios alugados, certo? Foi outra observação também que a gente fez na pesquisa. Então, não eram prédios construídos para aquela finalidade, eram casas alugadas, né? Então, também é uma realidade que a gente encontra ainda hoje em dia em algumas localidades. Aqui mesmo em Maceió, né, nós temos algumas escolas públicas que elas funcionam em casas, até utilizar um termo até um pouco pejorativo, né, que é uma amiga minha que fala, né, em puxadinho, né, então isso aí não é algo recente. Então houve pouca mudança na realidade da instrução pública alagoana no início da República. O decreto número 12, ele pode ser compreendido sim, como eu já falei, né, como um alinhamento do governo estadual ao que defendia a Constituição, no artigo 63, a Constituição de 1891, que dava aos estados autonomia para criar suas próprias legislações. E também podemos relacionar esse documento, né, no caso o decreto, ao artigo 72, quando ele falava quando a Constituição abordava a questão do ensino laico. Então, apesar de inovador para Alagoas, o decreto ele não trazia, por exemplo, nenhuma referência ao ensino infantil. Então, ele dava aos municípios a autonomia para falar sobre o ensino primário, mas ele também não dizia que os municípios deveriam seguir o que estava estabelecido para as escolas modelo, tá certo? Então, também são duas observações que a gente precisa fazer. Ele legalizava a interferência política na educação, quando ele dizia, por exemplo, que na ausência de professores com formação, o governador ele poderia nomear alguns professores que já tivessem exercido o magistério. Foi o primeiro documento mais abrangente da educação até então, certo? E trazendo para os teóricos que a gente utilizou como base para fazer a análise dessas fontes, a gente tem o Peter Burke, né, quando ele fala a questão da história cultural. Então, essa citação aqui eu acho importante, né? Então, a definição de história cultural é ampla, conforme o destaque Burke, 2005. Contudo, ela possibilita ao historiador, nesse caso o historiador da educação, ampliar a análise do objeto, incluindo perspectivas antropológicas que vão além da política, como aspectos sociais, econômicos, valorizando elementos e personagens até então pouco considerados, como as mulheres, os negros, as camadas populares, visões do mundo, seja da elite, seja dos mais pobres. Então, uma pergunta, um questionamento para a gente, né? Como cada classe social compreendia a importância de se ter instrução no final do século XIX? Como é que a população alagoana, né, desse período, ela enxergava a importância de ter acesso à instrução pública? Então, é uma coisa para a gente se perguntar. Então, ainda de acordo com Burke, a compreensão de cultura e o entendimento de que as fontes nos apresentam indícios do que foi e não do que deveria ter sido, torna-se importante para que não seja cometido o equívoco de analisá-las a partir de entendimentos contemporâneos. E aí eu trago como exemplo a questão da educação infantil. A gente menciona na pesquisa que o decreto ele não aborda a educação infantil, ponto. Ele não aborda. Aí, se a gente for fazer uma análise de acordo com o que nós compreendemos hoje da importância da educação infantil, do ensino infantil, a gente vai dizer, meu Deus, mas naquele tempo, uma legislação dessa deixou de fora a educação infantil. Aí a gente começa a fazer toda aquela análise. Quando a educação infantil ela passa a ser, de fato, considerada importante para a formação humana, né? Então, quando a gente vai estudar a educação infantil, por exemplo, só por a nível de conhecimento, né? Mas Craveiro Costa, ele cita que a primeira escola de educação de ensino infantil pública, ela em Alagoas, ela iniciou em 1925. Já a professora Elza, no trabalho dela, diz que o primeiro prédio construído para ser
para turmas de ensino infantil foi de 1926. Então, olha a distância. Então, foi a partir daí que, de fato, a educação infantil começou a ser compreendida a nível estadual. Mas a gente cita, sim, que o decreto ele não aborda a educação infantil, mas isso não é uma crítica, é uma constatação, ele não abordava, tá certo? Então, lembrando, a gente precisa compreender a cultura da época, né? Qual era a visão de educação infantil da época. Outra coisa importante que Burke traz para a gente é essa compreensão de que política e cultura elas estão ligadas de várias formas, né? Então, a gente observa, por exemplo, em vários aspectos que a gente abordou até agora, essa ligação entre política e cultura, né? E ele traz também um conceito bem importante, que é o de cultura política, que é uma expressão da necessidade de ligar os dois domínios, focalizando as atitudes ou noções políticas de diferentes grupos e as maneiras pelas quais essas atitudes são instiladas. Então, também foi um conceito importante para a gente poder fazer essa análise das fontes. Na pesquisa também a gente traz algumas possibilidades de pesquisa. Então, o ensino infantil em Alagoas, no final do século XIX e início do século XX, posterior à publicação do decreto. E é uma coisa que eu penso para o doutorado, é como se deu o ensino primário em Alagoas após a publicação do decreto número 12. Então, aí a gente consegue fazer uma pesquisa, eu tenho a pretensão de fazer uma pesquisa mais aprofundada, e aí, de fato, tendo acesso ao arquivo público, olhando mapas de turma, de várias cidades do interior, para a gente ter essa compreensão, né? Como o decreto ele acabou impactando de uma forma ou de outra no ensino primário em Alagoas, a nível dos municípios após a sua publicação, após 1892. Então, também são possibilidades de pesquisa. Lembrando, toda pesquisa, ela abre margem para outras possibilidades de pesquisa, certo? Então, só para finalizar, já falei bastante, estou olhando aqui o horário. Então, fazer pesquisa nesse contexto de pandemia é algo que a gente precisa considerar, tá certo? Foi algo bem difícil fazer pesquisa de casa. Às vezes eu começava a escrever, eu precisava de uma fonte, de um documento, e aí, graças a Deus, eu consegui, através de um amigo, o acesso a uma pessoa que trabalhava lá no arquivo público, e quando o arquivo público voltou, essa pessoa, ela tinha um horário reduzido, né, ela ia uma vez por semana lá para o arquivo público, e aí ela conseguia me mandar algumas fotos. Então, por exemplo, o próprio decreto, ela me mandou pelo WhatsApp, através de fotos, aí eu fui baixando no computador, fui copiando, colando no Word, transformei em PDF, tá certo? Mas o acesso às fontes também foi muito prejudicado, né, nesse período da pandemia. Quem teve pesquisa nesse período sabe do que eu estou falando. O acesso ao objeto também foi bem prejudicado, e as fontes. Então, fazer pesquisa em educação não é tão fácil como alguns pensam. Eu sei que eu estou falando, posso até estar falando isso para um público que conhece que eu estou essa dor, mas vale ressaltar. E a gente não encontra muitas fontes, né? Principalmente a parte de documentos. E aí eu quis colocar também o que é que a pesquisa ela já produziu até agora. Eu tive trabalhos, né, apresentados em eventos internacionais, eu tive em eventos nacionais. A minha defesa ocorreu em novembro de 2021. Em novembro de 2021, eu também apresentei um trabalho no IFOP, certo? Também a nível nacional. Tive artigo aceito para publicação em livros. Esse ano foi a defesa, eu tive artigo submetido à revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Semana passada tive artigo aceito para apresentação no segundo encontro sergipano de História da Educação,
E também temos alguns artigos que a gente já submeteu, alguns periódicos, a gente está aguardando a resposta. Então, é uma forma da gente também divulgar, né, para a sociedade o resultado da pesquisa. É importante que a nossa pesquisa, ela não... Eu terminei esse ciclo, né, com a defesa do mestrado, mas uma coisa que Cristiano sempre aborda no grupo de pesquisa que a gente faz parte, que é o GPEM, é que a gente tem que divulgar a pesquisa, o resultado da pesquisa, né? Tanto pelo fato de socializar, democratizar a ciência, de popularizar, de torná-la mais acessível, como também para que as pessoas elas compreendam a importância de fazer ciência no país, tá bom? Então, é isso. Queria pedir desculpa, porque eu fiquei um pouco nervoso, né? Tentei resumir ao máximo, né, por conta do horário. A minha dissertação, ela teve 157 páginas, então, transformar isso em 70 slides não foi fácil, certo? Mas espero que eu tenha contribuído um pouco para discutir sobre o tema. Queremos agradecer, professor Carlos, pela sua fala, riqueza nos detalhes da pesquisa, né? Eu passei também pela mesma dificuldade de pesquisar durante a pandemia, devido às dificuldades, né, de documentos, o acesso, né, realmente o acesso aos centros de documentação realmente estava muito complicado. Ainda, o meu caso foi já no final de 2020, né, assim, eu tive a defesa da minha dissertação, sobre a história do MEB. E a sua já foi o início, né, da pesquisa no início do ano de 2020. Enfim, realmente é um desafio, né, para nós que somos pesquisadores, o quanto foi desafiador, né, fazer essa pesquisa. E eu fico imaginando a sua experiência, também que você já apresentou no início, né, de saúde, os motivos que levaram à pesquisa, né, e, assim, a importância do que é a instrução pública, a história da instrução pública em Alagoas, né, o quanto a gente pode entender e compreender como se encontra o nosso Estado, né, na atualidade. O quanto existe essa dívida, né, do Estado em relação às pessoas que foram excluídas da sociedade letrada, né, da educação infantil também, que foi colocado, né, da educação de jovens e adultos hoje, enfim. Então, a gente vê como a sua pesquisa traz esses detalhes e a gente compreende e conhece a que ponto nós chegamos hoje devido justamente ao que foi os efeitos, né, historicamente falando, do que foi no início da monarquia, enfim, do período colonial, do período monárquico e republicano, e até o dia de hoje, a falta, né, a ausência do Estado na questão das políticas públicas em educação, né. Mas parabéns pelo seu trabalho, pela sua pesquisa, dê continuidade, né, é o nosso incentivo aqui como pesquisadores, né, não pare por aqui, né, e a divulgação é muito importante mesmo, e aqui também esse espaço que nós temos, né, é justamente isso, divulgar as pesquisas para a sociedade, para toda a comunidade acadêmica e para aqueles que participam também. Enfim, pessoal, antes de eu fazer alguns comentários, apontamentos, eu gostaria de passar para o público, né, o pessoal que assistiu, a oportunidade de poder querer fazer algumas questões, apresentar algumas questões, alguns apontamentos ou considerações sobre a pesquisa, certo? Então, professores estão aí com a oportunidade. Professor Ivanildo. Pode falar, eu queria primeiro parabenizar, né, o Carlos pela brilhante pesquisa que ele fez, né, e dizer assim que
foi muito bom te conhecer aqui, né, mesmo que virtualmente, e saber da tua história, da tua experiência, né, de como se desenvolveu essa pesquisa, né, que você falou aí, da sua história, da sua resiliência, né, em relação à sua doença, e que você conseguiu superar tudo isso. Me parece que a pesquisa também te ajudou, né, foi também uma terapia para você, né, na superação, né, da sua doença. Então, o quanto várias motivações, né, podem nos ajudar a buscar, né, esse campo da pesquisa. Então, mas no sentido mesmo, tá, de te parabenizar e de dizer que a tua pesquisa foi brilhante, que eu não tinha lido ainda, né, e não consegui ler toda, mas assim, vi que foi uma boa apresentação e certamente no próximo semestre ela estará na leitura do nosso grupo, né, Marcondes, Francisco, vamos colocar aí lá, também nas nossas leituras. E assim, só eu tive assim, na minha tese, né, eu paro mais ou menos lá pelo esse decreto número 12, né, que é justamente a reforma Gabino Besouro. Eu não avanço por ela, né, então assim, você já preenche uma lacuna, né, que já existia na historiografia da educação alagoana, de trazer, né, eu sempre costumo dizer, em relação, não conheço a fundo a reforma Gabino Besouro, né, a reforma o decreto número 12, mas eu costumo dizer que ele, ao menos em relação ao ensino secundário, ele coloca o ensino secundário no que o Luciano Faria Filho vai chamar de forma escolar, porque o liceu, ele não tinha uma forma escolar no sentido moderno, né? O liceu, ele tinha as aulas num único prédio, mas assim, você não tinha uma divisão por série, né? Você não tinha uma divisão seriada de turmas, então assim, você tinha todos os alunos no que a gente chamaria hoje de multisseriado, né? E aí, essa reforma, ela traz essa inovação, né? Por isso que a gente vai dizer que é a grande reforma da educação alagoana nesse período, porque ela coloca, sobretudo, o ensino secundário nesse formato de uma forma escolar moderna, como o Luciano Faria Filho diz, né? O Luciano Faria Filho diz que a forma escolar moderna ela é baseada num tripé, que é um professor, uma sala, um espaço físico e uma turma seriada, né? Então, pela primeira vez, o liceu vai ter um primeiro ano de latim, segundo ano de latim, terceiro ano de latim, quarto ano de latim, porque não tinha, né? Todo mundo de latim estava na mesma turma ali, inclusive na conferência passada eu tratei disso. Então, assim, traz para a gente, né, essa discussão sobre essa reforma, que até então, assim, um tanto desconhecida na historiografia alagoana, né? E aí você, quando traz a discussão sobre essa reforma, preenche, né, um espaço, uma lacuna. E, no mais, assim, te desejo também muito sucesso na sua empreitada aí de buscar, né, o seu doutoramento, e que você tenha sucesso e que possa chegar, né, possa trazer para nós mais uma tese que possa contribuir significativamente, né, para a nossa formação e para as nossas discussões na historiografia da educação alagoana. É isso. Parabéns, foi uma belíssima apresentação e um belíssimo texto. Só uma observação, né? O decreto, ele é o marco temporal da pesquisa, mas até por a gente se basear na história cultural, a gente sempre buscou, durante a pesquisa, algumas evidências que não estavam expostas no decreto. Por exemplo, essa questão do prédio do liceu ele não ser próprio, a questão do decreto não abordar o ensino infantil. Então, esses dados que a gente coletou durante a pesquisa, eu acho que eles foram bem importantes para a gente ter um panorama. Porque se a gente abordasse só tanto é que quem lê o texto vai ver que a gente aborda o decreto e a gente faz um parêntese, por exemplo, para a questão de como ocorriam os concursos,
né? O próprio almanaque do Estado de Alagoas, ele trazia a relação de funcionários do liceu 2 anos depois, então a gente observa que possivelmente pelo sobrenome das pessoas, aqueles funcionários, mesmo os administrativos, eles tinham alguma relação com os políticos da época. Então a gente sempre procurou trazer essas informações até para enriquecer um pouco mais o trabalho, né? E eu acho que uma contribuição, e enquanto educador, hoje, eu acho que a grande maioria aqui do grupo deve ser professor, né? E a gente consegue observar que muitos dos problemas e da cultura que a gente tem instalado nas escolas do estado de Alagoas de hoje, elas não são tão novas, né? Elas são do século, desde o início da nossa colonização. Essa questão do professor sem formação, do prédio não ser próprio, né, do acesso às camadas menos populares, né, o decreto, apesar dele defender dizer, não, o ensino secundário em Maceió e em Penedo ele é gratuito, mas quando ele estabelecia regras de higiene, ele acabava segregando aquelas camadas mais populares, né, que elas não iam ter condições de atender a essa exigência para poder ter o acesso ao ensino secundário. E até mesmo a comprovação do ensino primário, como é que você ia entrar no secundário se o ensino primário, principalmente para quem morava naquelas cidades do interior, era inacessível, né? Então, quem morava naqueles municípios do sertão, que não, agora com o decreto, sendo o ensino primário a responsabilidade dos municípios, então, eu não ia ter ensino primário, eu morava, por exemplo, no município do interior, não ia ter acesso ao ensino primário, como é que eu ia ter acesso ao secundário? Já não tinha no meu município, né? Então, são essas observações que a gente sempre procurou fazer para que a gente não ficasse apenas numa análise técnica do decreto, né? Mas a gente relacionar o que o decreto trazia com outras evidências, e aí por isso que foi importante fazer esse cruzamento com outros tipos de fontes. Certo, Carlos, é isso aí. Pesquisa requer esforço, né? Cruzamento de fontes, né? Ajuda de colegas lá no arquivo público, tirando foto e mandando, e assim vai, né? O Marcondes pediu uma fala também. Marcondes? Sim. Oi, boa tarde a todos. Primeiro, quero dizer que é uma alegria, né, conhecer o Carlos Tiburcio, né, que até então não tinha conhecimento do seu nome. Eu acho que, inclusive, aqui no projeto, acho que é uma coisa legal que tem acontecido essa possibilidade, né, que a gente tem de conhecer outros pesquisadores, né, para além daqueles que convencionalmente nós estamos habituados a ter conhecimento, né. E aí um elemento que me chamou a atenção da sua pesquisa, Carlos, é de perceber que, embora você esteja tratando de um tema e de um objeto específico, né, que é a instrução pública, mas é interessante perceber o quanto que dentro desse tema você também, de uma certa forma, acaba abarcando outros subtemas, né, se é que posso chamar assim, né, porque não tem como você pensar em instrução se você não considerar os sujeitos, né, não considerar os saberes, né, a legislação, e meio que acaba se tornando meio que um estudo complexo, né, não simplesmente pensando só a instrução, né. E a partir do seu estudo, uma das questões que eu fiquei pensando é porque, por exemplo, no campo da história da educação, a gente tem um discurso que, de uma certa forma, já foi rechaçado, né, vencido, que dizia o seguinte, né, que o século XIX, do ponto de vista da educação, ele significou um período de atrasos, né, em termos de educação, né, aquela ideia de um grande vazio, que não houve, de fato, um efetivo investimento, né, na instrução. E isso era um discurso, principalmente, que começou ali nos anos 30, né, com os pioneiros da educação nova, e que alguns depois vieram herdando, né, fazendo essa crítica ao século XIX, né. Mas aí, a partir das observações que você foi apresentando, né, ao longo dos slides, é interessante perceber que, embora tenha havido, né, um certo descaso com a instrução, mas é possível considerar que, de uma certa forma, no caso de Alagoas, você teve tentativas no sentido de reformar e melhorar as condições de educação no Estado, né? Porque talvez esse desejo de mudança estivesse muito mais nos campos dos discursos, das ideias e até mesmo dos projetos, né?
quanto que na prática, de fato, você não teve uma aplicação, né? Então, assim, a partir dos resultados da sua pesquisa, é possível considerar que, no caso da educação de Alagoas no século XIX, você teve, de uma certa forma, algumas realizações efetivas, que aí dá para colocar, de uma certa forma, em xeque essa ideia de que o XIX, no século XIX, foi um vazio, né, em termos de educação? Porque, normalmente, esse discurso que, por exemplo, você tem uma ala dos historiadores de educação que diz não, né? O século XIX teve lá as suas conquistas, as suas realizações, mas esse olhar ele parte muito mais do eixo Rio e São Paulo, né? Você teve criação da Escola Normal de Niterói e outras instituições, né? E no caso de Alagoas, seria possível também confirmar essa suposição? Para as camadas mais populares, eu diria que não, né? Então, assim, você tem um decreto, número 12, que ele reforma o ensino secundário, principalmente, mas quando a gente vai observar os dados que a gente... Olha que a gente só foi até 1894, porque a gente não encontrou dados de 1892, né, que foi o marco temporal da pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, permitiu que a gente compreendesse como 2 anos depois da publicação desse decreto, ele teve algum tipo de influência. Então, a gente observa, por exemplo, que alguns mapas de turma, a quantidade de alunos no liceu, ela não cresce tão significativamente. A gente não pode esquecer que o Gabino Besouro, ele era defensor do republicanismo, ele criticava tudo aquilo que vinha do Império, né, os privilégios que o Império oferecia para uma elite, enfim, mas a educação, aí eu falo especificamente do início da República no Brasil, né? Falo especificamente a nível de Alagoas. Durante o Império, a educação em Alagoas, dentro do marco temporal da pesquisa, você tinha ações, elas eram descentralizadas, né? Então, o decreto, ele parametriza, ele regulamenta, principalmente o ensino secundário. O primário, ele deixa a responsabilidade do município. Mas, a nível de investimento, você não vê no decreto, com exceção do vencimento dos professores, por exemplo, nenhuma menção ao valor que o Estado ele deveria colocar na época para manter o liceu, por exemplo. Ele falava do liceu, ele tinha um capítulo específico para o liceu, mas ele não dizia no decreto que por ano tanto de dinheiro tinha que ser destinado para a manutenção do liceu, ou tanto tinha que ser destinado para isso. Não. A única abordagem, a questão de investimento, no caso financeiro, era o salário, a remuneração dos professores e dos demais funcionários. Dentro do marco temporal da pesquisa, a gente não observa também nenhuma legislação, pelo menos a gente não localizou, que ela trouxesse um valor considerável do Estado para o investimento na educação. Então, o que é que a gente observa na pesquisa? Que no século XIX, a educação, ela tinha, sim, um pouco de investimento, mas a gente também precisa considerar que Alagoas era um estado pobre, aí eu falo especificamente a nível de Alagoas, era um estado pobre, era um estado com muita concentração de renda, né? A gente tinha uma minoria da população que ela usufruía de boa parte da riqueza do estado, essa elite oriunda da cana-de-açúcar, e a própria educação pública, nesse período, ela atendia principalmente aos filhos das elites. A própria reforma do Gabino Besouro, ela atendia alguns anseios da elite do período. A questão do curso normal, quando a gente vai observar que boa parte das meninas que estudavam nos cursos normais eram de Maceió e eram filhas de pessoas da classe média ou da elite, né? Então, a gente pode compreender que essa questão do investimento para a realidade de Alagoas, ela foi pequena, ela foi incipiente. Agora, também a gente precisa considerar que Alagoas não era, na época, como não é hoje, infelizmente, um estado rico, um estado com tanta diversificação econômica, tá certo? Então, a gente também precisa considerar isso, né? É o que
é o que Peter Buck ele fala, né? A gente precisa compreender a história da forma como ela foi e não como ela deveria ter sido, né? Então, a gente não pode também fazer uma análise do século XIX levando em consideração a compreensão que nós temos hoje de educação, de investimento, né, de currículo, de cultura. Então, a gente, foi uma preocupação que eu Cristiano, sempre me trazia para a realidade. Carlos, a gente tem que analisar o século XIX como o século XIX era, e não analisar o século XIX como a gente pensa no século XXI. Então, concluindo, né, a resposta, esse investimento foi pequeno, mas a gente também precisa considerar essas questões que a gente trouxe, né, da economia de Alagoas, tá certo? A gente só tinha, no caso do ensino secundário, duas cidades com escolas públicas, que era Maceió e Penedo, né? Então também é um fator a ser considerado, e também a gente não identificou, no decreto não tem nenhuma menção a quanto de recurso o Estado deveria aportar anualmente para a manutenção dessas escolas. Ok, obrigado, Marcondes, pela contribuição aí. Se alguém tiver o desejo de querer falar, a oportunidade, temos tempo ainda, mas eu queria, assim, pontuar, assim, registrar a presença da professora Elza, é isso, ela está aqui na sala, gente. Professora Elza, nossa querida professora, lá do curso de Pedagogia. Pelo menos eu vi aqui, olha quem está aqui. Sim, seja bem-vinda, professora Elza. Enfim, uma coisa que eu percebi, eu comecei a ler a tua dissertação, Carlos, vi a parte, mais a parte historiográfica, né, ainda não concluí a leitura, com certeza eu vou fazer toda a leitura, mas como é, assim, instigante a gente entender Alagoas, né, a gente entender como Alagoas era uma comarca, né, de Pernambuco, se torna a emancipação política para atender os interesses de uma classe elitizada, né, que se beneficiou porque não apoiou a Revolução Pernambucana, né, a gente vê todo esse processo de marcas de um estado que surge, de uma província que surge, marcada pelo controle de uma elite, né, e que exclui, né, a grande população, tanto a população escrava, né, como também os livres que não tinham acesso à educação. E a gente vê, aí eu toco mais nessa questão da dívida, né, que nosso estado tem com essa população, né, como a elite ainda tem essa exclusão, a política de governo, né, essa política de Estado de excluir, né, essa população, ou seja, falta de escola, né, falta de espaço escolar, as escolas, a maioria, as que existiam, a grande parte eram alugadas, professores sem formação. Eu até pontuei a questão do notável saber, né, que a gente vê hoje na reforma do ensino médio, e pensando que é algo novo, mas não, é algo que já lá do passado, né, é reformulado como novo, mas não é novo, né. E aí eu queria que você pontuasse essas questões, assim, desse entendimento, né, do que é fazer essa história da educação em Alagoas, né, o que foi para você esse entendimento que você tem, né, da história da educação em Alagoas. Até Cristiano me fez essa pergunta, né, eu acho que poucos dias antes da defesa, e eu fiz a seguinte afirmação para ele: olha, depois que eu terminei a pesquisa, a sensação que eu tenho é que a gente parou no tempo. É a sensação que você tem. Uma série de aspectos, né? Por exemplo, você vê que a gente aborda na pesquisa 3 personagens importantes, né? Que foi Marechal Deodoro, Floriano Peixoto e o Gabino Besouro. Eles tiveram influência a nível estadual e a nível nacional. Então, hoje nós temos em Alagoas políticos de influência a nível nacional.
mas não necessariamente isso se traduz em algum tipo de desenvolvimento para o estado de Alagoas. Então, eu acho que é um paralelo que a gente precisa fazer. Essa questão, por exemplo, da gente ter identificado na pesquisa que boa parte das escolas funcionavam em prédios que não eram próprios. Então, eles não tinham a estrutura adequada para ser uma escola, né? Eram casas alugadas, eram puxadinhos. A gente encontra também, nesse período, alguns registros de aulas que ocorriam nos canteiros de algumas fábricas, aí por iniciativa da iniciativa privada. Essa questão dos professores sem formação, você vai encontrar também regras que a própria legislação do período ela colocava e acabava sendo um fator de excluir esses alunos, né, das camadas mais populares. A questão do fardamento mesmo. Você não tinha nenhuma política pública na época para oferecer fardamento para esses alunos, né, oferecer material. Então, foi interessante também a gente observar uma fala do diretor da Instituição Pública de Alagoas, ele abordando a questão Ele dizia no discurso dele, inclusive eu faço uma citação na dissertação, ele reclamando da evasão em algumas turmas, né, que a população ignorantíssima falta demais às aulas, né, como se as pessoas faltassem, provavelmente porque queriam, né, mas assim, será que essas pessoas estavam alimentadas? Será que se essas crianças não estavam trabalhando com os pais? Será que elas tinham uma roupa, um calçado para poder ir para a escola naquele período, né? Então, para você ver também como a gente compreende hoje a questão da evasão. Então, muitas vezes eu, na sala de aula, percebo que aquele aluno está faltando com frequência. Então, de uma maneira muito rasa, às vezes a gente escuta faltou porque não quis, a família não está nem aí para o aluno, mas será que aquele aluno tem o que comer? Será que aquele aluno tem material para vir à escola? Será que ele não está passando por algum problema? Então, assim, são elementos, né, são formas de pensar que a gente consegue perceber ainda hoje em dia, e são coisas que vêm desde o século XIX, né, eu falo do século XIX, porque foi quando a gente inicia a pesquisa. Então, tem uma dívida muito grande do Estado, né, do poder público com a população alagoana. A gente percebe que, no máximo, eu falo da população em idade escolar, no máximo 6, 7% da população em idade escolar, dentro desse marco temporal, ela conseguia frequentar a escola, né? Fora aqueles que não frequentaram antes e já eram adultos, provavelmente analfabetos. Então, a gente não pode esquecer que a educação de jovens e adultos ela é um débito do Estado com essa população, né? É uma forma do Estado ele pagar essa dívida com essas pessoas. Então, quando a gente compara, por exemplo, quantidade de matrículas em Alagoas com Pernambuco, com Sergipe, no mesmo período, a gente percebe que nesses estados haviam mais matrículas, o percentual da população em idade escolar era um pouco maior do que o do estado de Alagoas, né? E a gente também consegue, aí eu falo como um geógrafo, né, que é a minha primeira formação, como a monocultura e a concentração de terras e, consequentemente, de renda, ela é ruim para a sociedade, né? Porque quantas pessoas, né, no século XIX, aqui no estado de Alagoas, elas não tiveram acesso à educação justamente por conta dessas circunstâncias. E, ao mesmo tempo, a gente precisa também fazer o paralelo, né? Como a população da época compreendia a importância da educação. Não adianta aqui a gente só dizer, mas naquele tempo a população da época ela não tinha acesso à educação, eram poucas vagas, mas assim, a gente não percebe, pelo menos a gente não encontrou nenhuma evidência de uma demanda mais forte da população para a educação. E é justamente porque naquele tempo a concepção da importância da educação não é a concepção que nós temos hoje da população.
né? Então, aquilo que Burke fala, né? A história, a gente tem que analisar o que ela foi, não o que ela deveria ter sido. Mas Alagoas tem uma dívida muito grande com a população, muito grande, principalmente com a população negra. A gente aborda no trabalho, e se já era ruim a situação da população branca, da população negra era pior ainda, né? Então, a gente também precisa levar isso em consideração, e a gente traz alguns dados na pesquisa que confirmam essa afirmação. Ok, Carlos, obrigado. Tem alguns comentários aqui, né, no chat, parabenizando pela pesquisa, né? Alexandra, orgulho de você. Parabéns, Carlos. Enfim, a Andresa colocou os valores eram baixos, o que encontrou na pesquisa dela. E outros colocaram, como a Alexandra botou, como os testes de admissão para ingressar no curso normal, ginasial, questão do limite, né? Enfim. Já estamos encerrando. Alguém tem mais alguma questão para colocar? Enfim. A gente vai tirar a foto oficial, né? Sempre tiramos no final. Peço aos senhores e senhoras que abram suas câmeras, por favor, para a gente tirar essa foto oficial, para colocar lá no grupo, disponibilizar no grupo. A Ruth está aí, ó. É a Ruth que vai tirar? A câmera do meu notebook está com problema. Vamos lá. Já estou pronto. Obrigado, Ruth. Você chamou a atenção que eu não podia fazer manifestação política, né, Francisco? É difícil controlar, né? Não tem lei que faça isso, né? Né, Ivanildo? Pessoal, antes de agradecer ao professor, eu quero convidar todos, né, para participar do nosso próximo encontro, que será no dia 11/10, né, daqui a 15 dias, 11/10, às 14h30, né, até 16h30, será pelo Google Meets. Convidar todos vocês para a terceira conferência, né, que vai acontecer, né, que vai ser a professora doutora Edna Thelma Fonseca e Silva Vilar, né, e ela vai trazer a temática, o título é Atuações de Professoras Primárias alagoanas em primeiras décadas do século XX, tá? Então, um tema bastante apaixonante aí para os historiadores de educação, então, para todos que têm o desejo e interesse, né, de estudar e aprofundar esse passo que nós estamos apresentando aqui para vocês, né, da história da educação. Então, todos vocês, como hoje, estão convidados para participar. E quero dar a última fala ao professor Carlos, e depois eu passo para o Ivanildo para fazer o encerramento do... E assim, eu quero agradecer também pela oportunidade, porque foi a minha primeira mediação, tá? Também, viu, Carlos? O nervosismo é normal. Então, quero agradecer... Eu só queria destacar que a professora Edna Thelma está aqui também com a gente, está participando desde a... seja bem-vinda, professora Edna. Também, professora da Faculdade de Educação da Bahia. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, professora. Então, Carlos, faça as considerações finais, depois encerramos. Não, eu queria só agradecer ao convite. Ivanildo, quando me procurou, fiquei bem surpreso. Falei com o Cristiano, então vai lá. Assim, eu fico muito
fico nervoso, né, apesar de ser professor, mas faz parte o nervosismo. Queria só dizer também que eu tenho todo esse material da pesquisa, né, o decreto, alguns relatórios de presidente da província, falas do governador. Eu tenho esse material também, se vocês tiverem interesse, tá certo? E quando você pode passar meu contato para o pessoal. Eu acho que é importante a gente compartilhar as fontes também. Elas podem ser utilizadas por vocês em suas pesquisas. Então, qualquer coisa, estou aqui à disposição. Em relação à dissertação, eu acredito que ela já esteja disponível no repositório da UNIT, tá certo? Então, vocês podem ter acesso a ela lá, mas se for preciso alguma fonte mais específica, citada no trabalho, vocês podem falar comigo que eu tenho o maior prazer em compartilhar. Pronto. Muito obrigado, professor Carlos. Obrigado por aceitar o nosso convite, né, pela sua fala, pela apresentação da pesquisa. Foi um prazer também conhecê-lo, né, mesmo à distância, foi um prazer. E a todos que participaram também, quero agradecer de coração. E no próximo domingo, eleições, ok? Vamos lá, votar consciente, firme, rumo à vitória. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço.